habitava nas trevas. Agora, O você vai espírito ter... que habita o templo de Salomão, o espírito das trevas, tá dizendo É isso? o que tá escrito na Bíblia, não sou eu. Mostra isso pra gente. Vamos pegar aqui. O espírito que entra no Não. templo, a glória do Senhor encheu o templo. É um espírito de Ó, trevas? Existe um texto que... Cara, a maçonaria, poucos sabem, mas a palavra maçom significa construtor. A maçonaria teve um grande envolvimento com a religião ao longo de toda a humanidade. Paulo chama os apóstolos de construtores em 1 Coríntios 3. Eles são maçons? Falando que todos os construtores são maçons. O pedreiro ali da esquina, o cara que faz obra, ele não é maçom. Ei. É um... Que eles são altar de birutas, Cristo. a gente concorda. Não, tem- tudo bem. Só que você encontra símbolos maçônicos no catolicismo, em templos católicos. Você encontra símbolos maçônicos em denominações religiosas protestantes. Pelo menos boa parte, eu não tô generalizando, hein? Boa parte dos pastores, eles são maçons. Afinal, a maçonaria criou ou não criou a Igreja Católica? A maçonaria está ou não está infiltrada na Igreja Católica? Esse foi um dos temas que rolou naquele debate do Ariel versus Israel versus o Thiago Lima e que surgiu aí, né, esse trechinho sobre a maçonaria e aí foi um dos pontos mais altos, assim, do debate e nós vamos reagir no vídeo de hoje, tá bom? Não esquece de deixar seu joinha, se inscrever no canal e também ativar o seu sininho. Então, bora lá para o react. Então, eu já reagi aqui, acho que uns 2 trechinhos desse debate, eu queria ter reagido ele completo, já faz muito tempo, mas é muito assunto, né? Graças a Deus, a Igreja Católica tem muito assunto, e um dos assuntos que eu particularmente gosto são essas famosas questões de teoria da conspiração, tá? Mas eu já falei isso lá no comecinho, quando a gente retornou aqui pro canal, e eu vou deixar uma coisa bem clara. Se esse tipo de assunto não faz bem pra sua cabeça, não assista, tá bom? Porque tem muita gente que acaba ficando meio doido com esse tipo de assunto e aí acaba misturando a realidade com fantasia e com as teorias da conspiração. Toda teoria da conspiração a gente já tem que entender de que tem alguma falha ali em relação à realidade, tá bom? Então, vamos ao trechinho aqui. Um pouco antes desse trecho, o Thiago é esse que está no meio, o Ariel é da ponta do lado esquerdo e o Israel do lado direito, tá bom? Então é o católico, que é o Ariel, o desigrejado, que é o Thiago, e o evangélico presbiteriano, que é o Israel, tá bom? E aí, um pouco antes, o Thiago tinha falado sobre a história da igreja presbiteriana, que envolve um pouco a questão da maçonaria, o Israel também falou sobre essa questão, mas aqui não é o ponto pra gente, porque nós somos católicos, então vamos pegar aqui na parte que normalmente mexe com a gente, vamos lá. Cara, a maçonaria, poucos sabem, mas a palavra maçom significa construtor. A maçonaria teve um grande envolvimento com a religião ao longo de toda a humanidade. Inclusive... Humanidade não, né? Desde a fundação da maçonaria, que é um não, fenômeno moderno. Mas quando eu falo Eles da vão falar Não humanidade... é decisão, senão daqui a pouco você aí tá conectado com o Deus, sei lá o quê. É que ele vai falar do Irã Bife, que veio lá de Salomão. Exatamente, Olha lá. exatamente. Salomão, mas você concorda comigo que Salomão foi o primeiro construtor, o construtor do primeiro templo de pedra? Mas o que tem a ver com a maçonaria isso? A palavra construtor significa maçom. Então Os pedreiro é maçons maçom, são os construtores. Começou com a Tanto confraria é que dos eles usam, pedreiros, né? eles usam uma roupa que é como se fosse uma roupa de pedreiro com uma colher de Mas é o que pedreiro. começou da confraria dos Dos pedreiros, né? construtores. Jesus era maçom? Porque você sabe que no original o carpinteiro ali não é ideia de arrumar uma É a cadeira, razão, né? Jesus, Exatamente. Gente, vamos fazer uma pausa aqui, depois você pode dar um Google, pesquisa aí, tá? Em relação à maçonaria, como ela é uma instituição moderna, organizada, que tem normalmente o marco ali inicial dela, tradicionalmente falando, é do ano de 1717, ali na Inglaterra. Então, ela não existia no tempo de Salomão, que tá lá na Bíblia, antes de Jesus, nem no tempo de Jesus, nem no período dos apóstolos, tá? Antes de 1717, já existiam as lojas e tradições em relação a esses construtores, em pedreiros, mas, além dessas formas iniciais aí, é de uma maçonaria que é mais especulativa, tá? Aí, em 1717, teve esse marco realmente do nascimento lá na Inglaterra. Em 1723, teve uma publicação, como se fosse uma constituição, que foi ali para estabelecer e difundir essa estrutura e os princípios dela. Todas essas questões envolvendo maçonaria sempre envolveu muito essa questão de iluminismo, ordem secreta que se infiltrava nos governos, enfim, então sempre teve muito toda essa questão. Mas hoje em dia a gente encontra bastante informação em relação a isso. Então, nesse dia, mais ou menos aí, né, que dizem, dia 24 de junho de 1717, foram 4 lojas maçônicas de Londres que se reuniram e formaram essa grande loja de Londres e também de Westminster, ok? Então, só pra gente entender que isso não é da época lá de Salomão, ele é moderno, por isso que o Ariel falou isso. Por que é importante
falar isso. É óbvio que a origem da data, ela sempre é muito debatida porque existem antecedentes medievais e também uma tradição relacionada à maçonaria, que aí em relação a aos construtores. Mas essa maçonaria moderna, que é uma instituição organizada, ela surgiu lá na Europa, tá? Na Inglaterra e também na Escócia. Então a gente precisa fazer essas distinções, senão a gente começa a puxar lá da época. E isso eu tô falando porque eu já pesquisei, era um assunto que eu, quando menina, pesquisava bastante, que é... não, desde a época do Egito tem a maçonaria. Então, o pessoal sempre tenta buscar, até alguns buscam até para dar mais solidez e mais veracidade nas informações. Vamos ver aqui o que o pessoal, o que eles vão falar. Lembrando que o Ariel, ele é formado em arqueologia também, tá? Então isso ajuda bastante nessa questão de leitura de história, enfim. Jesus, o próprio Messias, não tem como ser maçom porque ele deixou bem claro que os construtores rejeitaram a pedra angular. E ele estava falando justamente dos construtores... Mas não era a profissão dele? Ele não era construtor, Carpinteiro é diferente de construtor. Não, mas na época não era. E eu posso falar com propriedade. Exatamente. Então tá, e o Ariel conhece o hebraico, ele pode falar melhor do que eu. Como é que ele cita que os construtores rejeitaram a pedra angular? O engraçado é que você pega assim, uma vez que cita uma comparação e transforma todos os construtores, agora já era. É o exemplo do leão. Não. Igual o leão, mas Cristo não estava se referindo a pessoas aleatórias. Estava se referindo aos judeus. Não, ele estava se referindo... Jesus não fala de firmar a casa. Ele estava se referindo aos construtores do primeiro templo de pedra. Por quê? Ali em Samuel... São Paulo chama os apóstolos de construtores em 1 Coríntios 3. Eles são maçons? Deixa eu responder. Só pra... Então, todo engenheiro civil, toda construtora é maçônica também. Então, isso que o Ariel fala é verdade. Você pegar uma frase, uma palavra, uma situação e transformar isso em tudo o que é relacionado ao mundo, não faz muita lógica, porque nem tudo é relacionado a uma única coisa. O Ariel vai falar isso até em relação a um ponto da história. Vamos ouvir aqui. Pra entender o contexto, nem Ariel. Algumas semelhanças são cara, eu não tô falando que todos os construtores são maçons. O pedreiro ali da esquina, o cara que faz obra, ele não é maçom. A maçonaria é uma sociedade discreta, onde eles se auto-intitulam construtores. Você vai numa loja maçônica hoje, o principal local dentro da loja maçônica é o altar de Salomão. A cadeira, o trono de Salomão, não é o altar de Cristo. Que eles são birutas, a gente concorda. Não, tudo bem. Só que você encontra símbolos maçônicos no catolicismo, em templos católicos. Você encontra símbolos maçônicos em denominações religiosas protestantes. Porque eles estão envolvidos. Uns estão envolvidos e outros... E você tem que lembrar que é um fenômeno tardio, a maçonaria. Você não diz ao longo da humanidade, não. É um fenômeno tardio moderno. Eu digo ao longo... Alguns símbolos que eles adotaram já existiam antes deles. Eu digo que por exemplo, tem eles cerâmica... têm como pai fundador Salomão. Tem cerâmica de Creta, por exemplo, sim, que é no formato da suástica. Mas você acha que eles eram nazistas por causa disso? O que eu tô querendo dizer... Esse é o exemplo que o Ariel deu. E por isso que a gente tem que tomar cuidado. Acho que eu já partilhei isso numa live, e eu vou repetir aqui porque foi um fato que me fez tomar muito cuidado com esses conteúdos de internet e certos estudos e pesquisas. Tinha um canal, não vou lembrar o nome agora, de uma menina que ela falava sobre símbolos, e como eu sou formada em comunicação, meu sonho era ser arqueóloga, especializada em egiptologia, eu sempre gostei muito de questão de símbolos, o significado por trás deles, a história por trás deles. E aí, nesse vídeo, a menina começa a falar exatamente sobre a questão da maçonaria. E aí, começou a falar sobre o triângulo, e ela trouxe essa alusão do triângulo com a trindade, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, começou a vir todas aquelas teorias da conspiração que a Igreja Católica tinha sido criado pela maçonaria, enfim. Então, antes de Constantino, também tem essa teoria aí, né, que a maçonaria é uma das grandes infiltrações é dentro da Igreja Católica. Quando começou a falar isso, eu lembrei exatamente desse exemplo do Ariel. Esse símbolo da Segunda Guerra Mundial, ele também já foi utilizado outras vezes em contextos diferentes. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, então porque os egípcios criaram a pirâmide, eles foram os primeiros maçons. Tanto que ele falou assim, né, que o Tiago até falou que consideram Salomão como o pai fundador da maçonaria. Isso não tem base. E outra, eu posso criar uma inspiração, uma pessoa que nos fundou, mas a intenção daquela pessoa às vezes nem é essa. Você criou, você colocou. Por exemplo, quantos santos católicos são utilizados em outras religiões? São Jorge mesmo, a vida de São Jorge é confundida porque pegaram a história de São Jorge, que é sim um santo católico, transformaram aí nesse sincretismo religioso. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Nem todo símbolo significa exatamente aquilo que as pessoas colocaram pra você, né? Existem outros significados, nem tudo é aquilo que tem sido falado e mostrado na internet, tá? Vamos prosseguir aqui. Que existem ligações. Era um símbolo budista até. Um símbolo que era usado o que eu tô querendo culturas, dizer, cada uma com seu símbolo. O que eu tô querendo dizer é que existem ligações.
A maçonaria, ela veio de forma mais sólida advinda de Salomão, que foi o construtor do primeiro templo de pedra. Os maçons podem ter se inspirado Agora- nele. Agora, vir de Salomão, maçonaria, meu Deus do céu. Você tá dando É mais um 2 mil anos de história anacronismo, pra é uma ela. doideira. Quando a gente estuda as escrituras e quando você vê Cristo falando sobre os construtores, entende que ali no livro de Samuel existiu uma promessa. Quando o próprio Davi quis construir um templo e o profeta Natan veio até ele dizendo não construa o templo, porque alguém da sua descendência irá construir esse templo, e o profeta Natan estava falando de Cristo, e Em Salomão sentido espiritual, sim. entrou na frente e construiu um templo de pedra se colocando como receptor dessa Mas mensagem. com a bênção de Deus, né? Tanto que desce o Espírito Santo lá quando ele constrói. E Davi, um espírito que habitava nas trevas. Agora, O você vai espírito ter... que habita o templo de Salomão, o espírito das trevas, tá dizendo É isso? o que está escrito na Bíblia, não sou eu? Mostra isso pra gente. Vamos pegar aqui. O espírito que entra no Não. templo, a glória do Senhor encheu o templo. É um espírito de Ó, trevas? Existe um texto que diz que o espírito, que Salomão deixa claro que o espírito estava habitando nas trevas. Existem teólogos e estudiosos que Diz o livro dizem dos reis lá que fala que a glória do Senhor habitou o templo, quando Salomão acabou o discurso dele. isso. E ninguém podia entrar Exatamente no templo pela nesse glória. discurso. Isso aí é Nesse das discurso. trevas. Existem... Não, vamos pegar aqui, vai. Deixa eu pegar aqui, porque é mais Porque fácil. senão, Por favor, dessa eu realmente pegue. não esperava, desculpa. Vamos Porque, sabe qual é a grande confusão? Eu vejo muitos pastores discutindo com rabinos sobre isso, né? Qual é o sentido dessa passagem? É Salomão é Cristo. O sentido literal é Salomão e o sentido espiritual é Cristo. A escritura ela é profunda o Mas não suficiente para existe. trazer camadas de sentido. Então, mas não existe esse sentido literal. Aquele templo não era para ser construído de forma física. Era a igreja. Era espiritual. Por isso que os construtores negaram a pedra As angular. pirâmides do Egito Você era entende? maçonaria também, então. Porque Não. Era, né? Se a gente quiser... Construção. É por isso Não que... tem como falar isso, porque, inclusive, a construção do templo por Salomão, ela tem paralelos fortíssimos com Pentecostes. Primeiro Reis É o discurso 8:12. de Pedro, da mesma forma que Salomão dá o discurso, a descida do fogo do Espírito Santo em cima das ofertas, que no Novo Testamento são os próprios apóstolos e a Virgem Maria. Ó, Então primeiro Reis Não dá 8, pra... Primeiro Reis 8:12. Deixa eu entrar aqui pra pegar. Primeiro Reis... Assim, o legal desse podcast, né, que as conversas elas podem dar um giro assim, de repente, né? O pessoal tá falando aqui de maçonaria pra caramba, gente. Então falou Meu Salomão. Deus. O Senhor disse que ele habitaria nas trevas. Cara, eu sei, você vai Nossa, lê falar o contexto que... todo disso aí, pelo você- amor de Deus, né? Não, você quer ler aí? Pra você Leia aí, eu ler? não encontrei. Certamente edifiquei uma casa para morada para a tua eterna habitação. Então viu o rei o seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel. E toda a congregação de Israel estava em pé e por aí vai. Salomão foi um cara que praticou. É por aí, vai. Quando chega as trevas? Não, eu li. Foi o primeiro versículo que eu li. Dessa passagem inteira que É. você leu? Quer que eu leia de novo? Lê de novo aí. Esse é o momento em que Salomão construiu o templo e está abençoando. Mas quando você lê o Evangelho de João, você vê que não há Lê trevas. de novo aí, lê de novo aí. Você vê que não há trevas, mas sim luz no Criador, tá? Vamos ler aqui, ó. 1 Reis 8, 12. Então falou o Senhor, ó, vamos ler um pouco antes, vai. E sucedeu o quê? Saindo os sacerdotes do santuário, porque Salomão colocou o tabernáculo dentro daquele templo de Sabe pedra, qual tá? versículo? Tô no 10. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, Uma nuvem encheu a casa do reformulando Senhor. aqui, tá? Salomão colocou o tabernáculo, aonde o Criador se fazia presente dentro do templo de pedra. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa. Uhum. Então falou Salomão: o Senhor disse que ele habitaria nas trevas. Certamente te edifiquei uma casa para sua morada, assento para sua eterna habitação. Então virou seu rosto, abençoou e por aí vai. Você tem que lembrar, Ariel, que Salomão foi um cara que morreu adorando outros deuses. Mas você vê aqui, né, que logo antes desse versículo que você trouxe, que o Senhor disse que habitaria nas trevas. Eu sei que você vai falar da fumaça. Logo antes, né, você tem o seguinte, ó. Não se podiam ter em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem. Por quê? Porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. É um Só templo que consagrado quando por nós Deus. falamos do Criador, ele é luz e não há trevas nele. E a gente vê isso logo no início do Evangelho de João. Então você, O que a gente ou poderia você tá pegar essa dizendo, passagem, né? É que é como Jesus Não. Cristo que desceu, o povo que habitava nas trevas Cara. viu uma grande luz. Da mesma forma que Deus deu essa grande luz, que é a sua glória, como tá aqui no versículo 11, pros judeus, né? Salomão foi um cara que adorou diversos outros deuses, principalmente na sua morte, por conta das suas mulheres. Uhum. Ele adorou Astarote, ele adorou Baal, Moloque, que inclusive fazia sacrifícios de crianças. É uma coisa horrorosa. Então, Moloque é o nome você novo, né? colocar Era Baal Salomão como Então, tem alguém, também, Molor. você Tem. colocar Salomão como Depende da cultura ali. aquele É. que Deus escolheu para edificar a sua casa de forma física e querer colocar isso que Cristo seria espiritual, não existe. Eu acho Cristo- que você tem um problemão com o versículo 11 aqui, que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Não, tudo Mas bem, é bem claro esse tudo versículo. bem. E assim, igual, ó, uma luz, a luz, o povo que Eu só habitava tô nas fazendo, trevas de uma grande luz, a encarnação de Cristo. Eu só tô fazendo Tudo isso- um comentário porque o que é advindo de Salomão. Gente, não é só um comentário. Você tá pegando um texto bíblico, e fazendo uma distorção textual. O que foi que ele tinha falado aí, né? Que o espírito maligno habitava ali. Não. É dito, e o Ariel lembrou muito bem, né? Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, a nuvem encheu o templo do Senhor, de modo tal que os sacerdotes não puderam ali
ficar para exercer as funções de seu ministério, porque a glória do Senhor enchia o templo. Então Salomão disse, o Senhor declarou que habitaria na obscuridade, ou seja, um lugar que antes não era, e o próprio Tiago falou isso, né, que o templo ali foi abençoado. Quando algo é abençoado, quem habita é o Senhor, independente do que seja a construção. Então ali não é que tinha um espírito maligno, tudo aquilo que é ruim vai habitar quem? Cristo, desde que você abençoe, desde que você abra seu coração, desde que você abra sua casa, vai habitar Cristo. Foi isso que Salomão disse. Vamos ver o restante aqui. Como eu tô falando. Mas aí você tá dizendo o quê? Que isso aqui já é o início da maçonaria, é isso? Não, eu tô falando que Salomão foi o primeiro construtor. Ele negou a promessa que era pro próprio Cristo construir. Mas o primeiro templo. construtor do quê? Só pra eu entender. Porque o Egito vem Como de assim, Salomão, não tinha as pirâmides lá? Já, Putz, antes. cara. Nessa época também tinha. A gente tá entendendo. falando do Tô primeiro entendendo. templo de pedra, cara. Como assim, Israel? Já existia templos. Não, o primeiro Templos templo religiosos já não, existiam. até ali era só o tabernáculo. Desde a época que o povo de Israel... Não, tá Era falando do habitado em povo, tendas, né? povo de Isso, Deus. Povo de Isso, Deus, eu não tô entendi. falando de pirâmides do Egito, eu tô falando da história... É, porque Poderia ser, a gente tá preparado pra qualquer coisa, Não, né? é porque assim, Ué, eu acho engraçado que Israel ele fica um pouco perdido. Não, mas pera, você tá falando o quê? Porque realmente tem muita gente, que foi o que eu falei, ligam também às pirâmides, e era antes, né? Então, por isso que, gente, de verdade, eu posso pegar qualquer texto bíblico aqui e fazer a minha interpretação. É por isso que nós, católicos, nós temos a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério, né? Que o Tiago, ao longo do podcast, chama tudo isso, tanto a Igreja Católica quanto as evangélicas protestantes, como o sistema religioso. Mas esse sistema religioso nos ajuda a não distorcer, porque qualquer pessoa pode pegar um livro da Bíblia e falar que existiu duende, que existiu ET, inclusive tem gente que cria essas teorias. Qualquer livro que alguém for ler, ele pode ter a interpretação dele. Por isso que nem tudo é de acordo com a minha interpretação, mas de acordo com aquilo que eu leio, que eu vejo no contexto, que as pessoas mais velhas me ensinam, né? Tanto que existe aí a tradição oral, que nos foi passada desde o Antigo Testamento. Então, por isso que nós temos que tomar muito cuidado, senão a gente começa a fazer essa distorção do próprio texto. Vamos ver aqui o finalzinho. a pirâmide do Egito tem um teor religioso também. Você tá falando de templo, mas tá falando então que a maçonaria veio da apostasia do povo de Deus, é isso? Tô querendo te entender. Cara, eu tô falando que Salomão... Por que o sistema religioso atual tem ligações com a maçonaria como a sua própria denominação e como os católicos também? Não, mas o que você tá falando é Sai mentira. fora, botar a gente nisso aí. Não, o que eu tô falando que é mentira? Que a presbiteriana é maçônica. Mas você tá acabou de mentindo. falar que... Não tô falando que é maçônica, mas que há ligações. Cara, você precisa entender, de certa Qual é a forma, ligação que tem? interpretar. Qual é a ligação que tem? Não, você que acabou de É falar. porque assim, é muito tendencioso que você fala Vendeu perigoso. pra cá, vendeu pra lá, mas... Eu falei que vendeu? O que foi que você falou aí? Então eu vou repetir. Então fala assim, eu não lembro do que você falou. Não, beleza, o que você Então falou? vamos lá. O que eu falei foi que a maçonaria, É. homens, maçons, que eram maçons, deu dinheiro para alguns pastores que se corromperam na presbiteriana. Tanto que quando isso foi descoberto, teve uma reunião para estruturar isso e expulsar a maçonaria de Beleza. dentro da presbiteriana. Hoje o maçom pode entrar na igreja presbiteriana, na católica, em qualquer lugar, ele é livre. Agora ele pode comungar? Não. Então a presbiteriana tem ligação com a maçonaria? É uma falácia, é uma mentira. Mas posso te contar um segredo? Muitos, pelo menos boa parte, eu não tô generalizando, hein? Boa parte dos pastores, eles são maçons. Mas é óbvio. E provavelmente a maioria das pessoas não vão saber. Tem desigrejado maçom também. Tem cara que tem seguidor seu maçom. Cara, mas desigrejado não é uma instituição. Ah, mas aí você tá tentando se defender. Ah, É tipo, Eu não sou posso instituição, responder então? por outras pessoas. Eu- Vocês eu são uma posso instituição. responder? Sim, vocês são uma instituição. O que... Mas aí, se o com desigrejado pode ser maçom e nas igrejas não, porque eles podem influenciar, que é o que o pessoal, a tão temida maçonaria é dita, falado sobre isso, porque eles podem influenciar. Então, pode influenciar um grupo de pessoas que se consideram desigrejadas e que falam que não são institucionalizadas. Eles podem ali influenciar da mesma maneira que falam que são infiltrados na igreja católica ou também na igreja protestante. Então, peraí. Você Vocês- tá falando que eu tenho que proibir uma Não, pessoa ele tá- de entrar na igreja? Não, eu tô falando que há ligações, e é por isso que eu citei. Me fala as ligações Antigo que eu saio da Testamento- presbiteriana hoje. Não, eu estou falando assim. Me eu- mostra a tá, verdade, me revela. Eu não Me- conheço a presbiteriana, mas eu posso ir atrás. Não, mas você acabou de afirmar que há ligações. Agora você tá falando eu que tô não falando conhece. que há ligações entre o sistema religioso e a maçonaria. Então- que é por isso que eu citei Salomão. Você entende? Agora, deixa eu ir atrás da presbiteriana, que eu com certeza vou encontrar. Gente, é que a ligação com Salomão são pessoas que se inspiraram, que pegaram a interpretação da Bíblia e olha, Salomão é o nosso fundador, é nossa inspiração. Salomão não era maçom.
Entendeu? Que isso é algo moderno, o Ariel falou lá atrás. A cara do Ariel é inacreditável. Tipo, cara, é sério mesmo isso? Tem assuntos que você fica, mano, é sério mesmo que você tá falando isso? Existem várias teorias que já apareceram nos comentários desse canal que eu fico, não, pera, não, calma. É isso mesmo que você tá falando? Não é possível. Vamos lá. Tem alguma coisa, velho. Você vai encontrar... Aí eu levo pra você. Se você pode ter encontrar um certeza. pastor maçom na presbiteriana, é só você denunciar. Porque se você for honesto na sua pesquisa, você vai ver que os grandes nomes da igreja presbiteriana hoje, como Augusto Nicodemos, que tem uma série explicando isso, ele é totalmente contra a maçonaria, ele fala com todas as palavras. A maçonaria não é coisa para crente, para cristão. Eu cito o Augusto Nicodemos, mas eu tenho vídeos do Augusto Nicodemos falando sobre o dízimo e voltando no Antigo Testamento de uma forma tenebrosa, velho. É, o que, por exemplo, que ele falou? Tudo aquilo que você falou que era do neopentecostalismo, a gente tem... Ou ele se arrependeu... É só ou não você tá falando mostrar, não tem. Beleza. Eu vou deixar isso pra um vídeo e eu vou te mandar. Por favor. Boa. Tem mais pra falar da maçonaria? Vamos falar dos alienígenas, dos alunáticos. De signo. Ariel ficou... O Ariel não, o Israel ficou meio bravo. Vamos falar de signo agora. Dinossauro. E aí? Dinossauro. Você sabe Mas que sabe eles estão qual é? tudo em pedra, né? Vocês deu risada, cara, porque é difícil compreender tais coisas. O Thiago, ele se ofende Não, com eu não me tudo, ofendo, cara. velho. Não, mas Pô, mano. eu tô falando de coisas... Mano, eles só fizeram uma piada. Porque são assuntos que, de fato, é difícil entrar numa compreensão e é difícil, às vezes, não entrar em certos exageros. E, aliás, é até bom esse momento de descontração dentro de um debate. Tem debate que, às vezes, não acontece em descontração, não. E o que Israel falou é verdade. Mano, não precisa se ofender. Tá tudo bem. Sério. Olha, foi você Vocês que estão pediu pra brincando? trazer ele também. Ia ser eu e o Thiago. Eu falei, traz um Aí sabe pastor. o que eu enxergo? Eu enxergo É assim. óbvio que a gente Eu vai- enxergo que eu tô jogando pérolas aos porcos, cara. Por Ó, quê? viu? Vocês Não. se colocam como Ele me senhores da chamou de verdade. obeso, eu nem tinha chamado, agora tá me chamando de porco. Você falou, velho. Você falou. Eu não falei em nenhum Por que você momento tá dando sobre a pérolas a aparência porcos? física de ninguém. Mas eu não Cara, falei porque isso. a gente tá falando sério. Vocês estão fazendo piada de uma coisa que é séria. Ah, desculpa, Thiago, é que quando você Não, diz É que assim, maçonaria, é que tem a ver com o João, é que assim, quando o profeta Eu tô falando Elias isso aqui só pro- eu zombou tô dos falando isso profetas aqui de só pro Baal, ele pessoal foi entender. sarcástico. Eu acho muito saudável, inclusive, eu tô quando a gente falando vê isso uma coisa aqui. que não tem nem pé nem cabeça, que a gente zomba. Eu acho que isso é bom. Não, então, pra mim o Tá fazendo catolicismo, falta mas isso pra no mim o mundo. catolicismo romano, que idolatra Mitra, comemora o Natal, falando que é o nascimento de Cristo, no dia de um sol romano, pagão, o padre levanta o Santíssimo Sacramento, que tem o formato de um sol. Você puxa o CNPJ dos caras, é Mitra Arquidiocese. Você vai lá... Por causa da palavra mitra? Não, a palavra Mitra. Você tá falando de um nome de um deus Não, mas no pagão, Antigo cara. Testamento, por exemplo, tem a palavra mitra também. Então, Moisés pra manda mim, fazer de isso, linho. pra mim, isso é a maior piada de todos Mas os acho que tempos. quando Moisés manda fazer mitra, no livro do Êxodo. Cara, pra mim... De linho. pra Ele mim, tá pra mim, cultuando esse pra mim, Deus? o catolicismo romano, o qual Você eu não já tá fiz respondendo parte... a pergunta. Não, pra mim, o catolicismo romano é a maior piada de todos os tempos. E eu já vivi anos preso nessa instituição, você A entende? diferença é que ninguém tá rindo aqui das coisas que eu falei. Ah, né? mas eu já ri muito, velho. Mas sozinho, né? Eu rio Desigrejado. todo final de ano, quando eu vejo vocês lá achando que é o nascimento de Cristo, eu dou muita risada, Mas que velho. pena que no Natal você dá risada enquanto a gente tá se reunindo com as famílias e comemorando a encarnação do verbo, né? É uma pena isso. Não, eu acho engraçado. Porque... dá risada da Sabe por encarnação quê? do verbo? Sabe por que eu acho engraçado? Não. Deixa eu ver, que é outro... Eu fico tá dizendo, feliz. a gente dá risada de No Salomão, final, ser sabe fundador da por que eu maçonaria. fico feliz? Não, Gente, vamos fazer uma diferença aqui. Os meninos riram de algo que é trazido para um tempo que não existia, não era nem falado sobre isso, não tem nem referência, apesar de pessoas tentarem encontrar referência. Não tem isso. É isso. Isso é um absurdo. Você querer ligar a situação, aliás, a gente viu aqui dentro da passagem, querer ligar e querer trazer o texto lá da época da Bíblia para 1717. É isso. Esse é o absurdo. Agora, mas é um absurdo vocês celebrarem o Natal no dia 25. Gente, todo mundo sabe que dia 25 não é exatamente a data. É uma data que a igreja tem ali para que nós possamos celebrar isso que o Ariel falou, né? A encarnação do verbo, o verbo que se fez carne. Se você acredita em Deus, você sendo um desigrejado ou não, você sabe que isso aconteceu. Qual data? Só Deus sabe, porque a gente não tem essa sabedoria. O que a gente tem é uma previsão dentro daquilo que é a história. É isso. Isso, inclusive, o Natal, ele tem essa parte histórica. Ela não é pegada assim, nossa, mas o Templo de Salomão tinha um espírito... Não tem isso. Então, esse é o absurdo, né? Em relação à mitra, aí vamos pegar mais uma palavra que tem muitos outros significados. O próprio Ariel falou, então o próprio Moisés tem que ser desacreditado e tem que virar uma piada. Você viu que era um momento de descontração entre os três ali, porque ele também deu risada. E aí foi o que o Israel falou, se sentiu ofendido. E aí já começou a atacar assim, né?
Antes tava atacando pérola, agora tá atacando o quê? Tá atacando pedra, né? Não, porque vocês já se enxergaram? Não, vocês também são uma piada. Ninguém tá faltando com respeito quando você dá risada em relação a um absurdo, por conta dos exemplos que você deu. Se você não queria que ninguém desse risada, você tinha que, então, comunicar algo melhor. E, de verdade, gente, o debate inteiro foi o Thiago buscando... O Thiago não, é o Thiago, desculpa. Buscando esse lado de... Ah, não, mas você tá falando isso. Não, mas você não tá levando a sério o que eu tô falando. Mas você também não leva a sério e acusa ele de várias coisas. Então é chumbo trocado ali, né? Cara, vai numa loja maçônica. Pede pros caras lá, então. Eles dizerem que nós existimos desde a Eles época de dizem à Salomão, toa. não quer Eles dizer que dizem à seja, toa. né? Então, por Eles dizem exemplo, à toa. tem alguns livros como A Chave de Salomão, que eu já li, que historicamente é comprovado que Salomão não escreveu. É só você pegar os livros que Salomão escreveu e esses livros que Não, mas colocou o título de Salomão só pra Israel, ficar famoso. eu tô falando das escrituras que deixam muito claro que Salomão adorou outros deuses. Eu não tô falando de apócrifos ou livros que... Não, tudo bem, mas A gente ele, tá não, falando da ele não Bíblia. se Você falou de outros deuses. Nós estamos falando dos construtores maçônicos. É isso. arrependeu, Salomão? Não. Tanto é que o reino foi rasgado dele. Foi entregue a um servo. Então, discutir isso com vocês que nem estão conhecendo as próprias escrituras fica complicado. Por isso vocês estão dando risada, É porque ele se arrepende. Ele se arrepende de Salomão um se livro nas arrepende? suas escrituras, sim. velho. Você vai me provar isso então. Espero o seu vídeo falando Então sobre eu vou isso. fazer um vídeo sobre Boa. isso. Eu O quero debate vai ver ser onde nos Salomão... vídeos. Eu quero ver onde Salomão se arrependeu. Manda mais chat aí pra gente. Bom, gente, então eu trouxe aí este trechinho, né, que novamente aí fala sobre essa questão da maçonaria. Eu ainda quero trazer esse tema aqui em outro vídeo, porque já falei, né, é um tema que eu particularmente gosto, porque são teorias da conspiração e eu adoro ficar investigando esse tipo de situação, mas que, como nós vimos aí, nós temos que tomar muito cuidado sobre essas referências que são trazidas sobre esses grupos envolvendo aí a questão da... Que legal. Então agora eu quero que você me conte aí nos comentários o que você acha dessa história de maçonaria. É teoria da conspiração? Você já conheceu algum maçom? Eu já conheci de perto. E eu quero saber então o que você acha sobre esse tema. Se você assistiu esse debate aí tem 5 meses. Me conta aí se você assistiu, se você gostou, ficou nervoso, enfim. Mas lembrando, filho amado de Deus, todo comentário que você fizer, toda vírgula que você colocar, precisa ter o quê? Exalar amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo. Combinado? Você gostando ou não do que foi falado aqui, do que foi mostrado aqui. Não esquece do meu joinha, se inscreve no canal e ativa o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau.